O Web TV hoje aqui mostra um pouco do que são as misericórdias da Ilha de São Jorge. A entrevista a conversa com os dois provedores das Santa Casas da Misericórdia da Ilha, Frederico Maciel, da Misericórdia das Velas, e Manuel António dos Santos, da Misericórdia da Calheta. Sr. Frederico, porquê é que houve a necessidade de se criar a Misericórdia das Velas? Olha, a necessidade de criar a Misericórdia das Velas e todas elas deste país todo são as mesmas necessidades que hoje existem para outros sectores, que são as seguintes: quando o governo não pode chegar a um sítio, tenta arranjar quem lhe faça o serviço. E em 1499, vamos lá, em 1498, quando é a fundação da Misericórdia de Lisboa, o rei Dom Manuel I, inteligentemente, vê que a Constituição de Misericórdias era um filão para responder a questões sociais e caritativas que o governo na altura não tinha capacidade nenhuma para resolver, porque ainda não havia os células estados sociais que hoje se falam. E dessa maneira, Dom Manuel I, numa carta de 14 de março de 1499, dirige-se aos juízes, vereadores e procurador, e são os órgãos das câmaras municipais, aos fidalgos, cavaleiros e homens bons, recomendando que em todas as cidades, vilas e lugares principais se constituam misericórdias. E aí, uma recomendação do rei na altura é uma ordem, e aí começam a surgir em vários sítios as misericórdias. A função primeira delas é, precisamente, como elas dizem, era o cumprimento das obras de misericórdia, tanto espirituais como corporais, e podemos ver isso porque, de facto, os estatutos posteriores assim o indicam, e assim se resolvem alguns problemas graves da sociedade de então. E é dessa forma que surgem, portanto, as misericórdias, que se alastram rapidamente pelo país todo, portanto, até 1550, talvez a grande maioria das misericórdias é constituída, e depois se prolongam a sua constituição, o seu desaparecimento ao longo dos anos. E no caso particular das velas, esse aparecimento, como é que foi processado? Olha, segundo o que eu já consegui apurar, teve duas fases. Aliás, como tudo no país, e a história não se repete, mas que há coincidências, que é o seguinte: em 1543, em 15 de abril, se reúnem um grupo de homens aqui nas velas, incluindo artesãos. Artesãos são os homens dos diferentes ofícios, sapateiro, tecelão, oleiro e todos os demais, porque no ano anterior, portanto em 1542, não se conseguiram reunir as pessoas suficientes para se constituir a instituição. Isso quer dizer que em 1542 já havia a intenção de se constituir a misericórdia. Essa misericórdia, portanto, nos Açores é, segundo João Gabriel Dávila, a sexta dos Açores. Segundo o que eu consegui averiguar, é a quarta. Porquê? Aliás, é a quinta. Porquê? Porque a da Graciosa já averiguou que é posterior à nossa, e em Vila Franca do Campo, a primeira capital de São Miguel, e possivelmente dos Açores, mas isso é discutível e não vamos entrar por essa área, o que constitui foi um hospital. Só posteriormente é que constitui a misericórdia, portanto, posterior às velas.
Isso também quer dizer o seguinte, é da importância das velas, que isso, as pessoas esquecem-se dessas coisas, ou nunca se lembram, ou é propositadamente aconselhável esquecer-se, como se esqueceram a nível regional dos 50 anos da crise sísmica de São Jorge, que é o seguinte, as velas na altura da constituição da instituição, como posteriormente, tinha uma dinâmica própria, ou uma importância própria acentuada. Repare que, sendo a quinta, como eu digo, é antecedida apenas Ponta Delgada, Angra, Horta e Praia da Vitória. Portanto, é imediatamente a seguir a essas, que são as povoações importantes dos Açores, que surge a Santa Casa da Misericórdia. Isso faz-me lembrar, mais tarde, no século XVII, que quando o colégio, o colégio das velas, colégio, estou a falar em termos eclesiásticos, é constituído por 12 padres nas velas, a argumentação do seu bispo a essa altura é por as velas ser tão importante como a Vila da Horta, ainda na altura vila, e como a Igreja da Conceição em Angra. E, portanto, é nessa base e nesse contexto que também surge a misericórdia. Naturalmente, porque na altura havia pessoas que se dedicavam à promoção da vila muito mais que hoje em dia. Porque hoje em dia, se a gente for ver as coisas, a gente nunca fica num ranking desses, nunca ficamos em quarto ou quinto lugar. Não ficamos no último, talvez, mas para perto. E é isso assim que surge a Misericórdia das Velas. Sr. Padre Manuel António, na Calheta a Misericórdia aparece bem mais tarde do que esta das velas. O que é que pode revelar em relação a essa parte do aparecimento na Calheta? Bem, boa tarde. Eu não sei tanto história como o Sr. Frederico Maciel. Eu sei que a Misericórdia da Calheta surgiu em da década de 30, de 1930 e tarde, tem à volta de 80 anos. Não sei porque é que ela surgiu nesse tempo, o que eu penso, depois daquilo que as reflexões que eu faço, não é que talvez a Calheta se socorria muito da Misericórdia de Velas. E, portanto, a Misericórdia de Velas não era só deste concelho, se calhar era o Sr. Frederico é que deve saber mais disso que eu, sabe mesmo, naturalmente mais do que eu. Portanto, devia ser uma misericórdia que abrangia a ilha toda, naturalmente, devia ser assim. A da Calheta é uma das misericórdias mais novas do país, muito recente. Agora tem vitalidade neste momento. Sei que ela passou por alguns momentos de muitíssima dificuldade. Vamos ver o que é que... Mas assim, muito de história, não sei muito da história dela, porque nunca tive tempo de debruçar sobre esse aspecto da minha misericórdia. Então entendo que, tendo sido a Misericórdia das Velas praticamente a misericórdia da ilha toda durante vários séculos, entendo que se deu uma grande prioridade às velas e não à Calheta no que diz respeito a essas necessidades não sociais. Posso afirmar uma coisa dessas, não tenho conhecimentos suficientes para dizer uma coisa dessas, não. Eu penso que a misericórdia exercia, porque isto tinha aqui o colégio, como ele diz, portanto isso devia ser naquele tempo os meios de comunicação também não são os que nós temos hoje em dia, mas havia naturalmente meios que entre o clero e entre os responsáveis da Igreja que faziam com que a misericórdia de cá se estendesse a toda a ilha e tivesse influência e intervenção em toda a ilha e socorresse as necessidades da ilha toda. Isto é o que eu julgo, não é? Não tenho bases nem conhecimentos que fundamentem isto, mas eu não sei. Em relação às velas, Sr. Frederico, a Misericórdia começou por ter que valências para a população nessa altura da sua criação? Olha, a primeira valência dela, e dentro das obras de misericórdia, e porque não tinha dinheiro, foi o acompanhamento de defuntos.
Portanto, o que era importante na altura, quando foi constituída, e era obrigação dela, era precisamente o acompanhamento de defuntos, o rezar por as suas almas, mas logo desde o princípio, já em 1600 e poucos, estamos a falar 60 anos depois, já há documentos que dizem que ela começa a auxiliar pobres nas outras obras da misericórdia. Auxilia-os na prisão, quer com comida, quer com roupas, auxilia-os em termos de doação de alimentos, auxilia-os em crise de fome, não só a dar em termos de comida, mas até auxiliá-los em transportes para saírem da ilha, porque essa questão da imigração não é recente e não é com os navios baleeiros, partem para as outras ilhas quando a fome aperta, como a gente também recebe noutras alturas que a fome aperta noutras ilhas. Mas, desde o início, desde 1600 e pouco, em 1631, estamos a falar, ainda não é 100 anos, depois da Constituição da Misericórdia, e os 100 anos de então representam hoje 3 ou 4 dias, em termos de evolução, não é muito, portanto, já há um Hospital da Misericórdia das Velas. São os cáteres que são suportados por provedores e demais pessoas que os auxiliam, pobres, mas já existe qualquer coisa. E é o Hospital das Velas que, rapidamente, e quando falamos no século XVII e no século XVI, em 80 anos, é rápido, que transforma, em termos de apoio à população, a ilha toda. E como disse o Sr. Padre Manuel António, o Hospital da Misericórdia das Velas abrange a ilha toda. E abrange a ilha toda e encontramos registros de doentes de toda a ilha, mas já no século XVII, portanto 1600 e tal, já os encontramos, e encontramos até o século XX, que eu pessoalmente lembro-me de uma família do Loral do Topo, que veio ficar em minha casa porque um parente deles ia ser operado no Hospital da Misericórdia das Velas, portanto permanece durante esse tempo todo a vida do hospital, e é essencialmente o hospital que é a grande obra da Misericórdia das Velas. Aliás, o que aconteceu em muitas misericórdias por este país fora. E é isso o essencial da misericórdia. E é aí que ela atua até muitas delas serem expropriadas dos seus hospitais em benefício de um chamado Serviço Nacional e 15 Serviço Regional de Saúde, que depois passou a ter essas funções. E durante esse tempo todo é tão importante a atividade da misericórdia que se encontram pessoas a confundir a Câmara com a misericórdia. Isso explica-se por duas razões. Uma económica, nomeadamente a Misericórdia das Velas, durante umas décadas, tem rendimentos superiores à Câmara Municipal, e quando é alturas de fome, é a Câmara que pede à Misericórdia para tentar resolver, porque não tem capacidade financeira para o fazer, e muitas pessoas, inclusivamente, confundem isso. Isso pela ação prática das misericórdias nesse aspecto, nessa área, mas também por razões políticas, porque o poder político que se foi constituindo através dos séculos, sobretudo o poder autárquico, as pessoas se transferem muito das câmaras para misericórdias e vice-versa. Há uma simbiose de ocupação de lugares entre a Câmara e a misericórdia, o que leva muitas pessoas até a confundirem, e eu tenho testemunhos disso e há outros escritos,
a confundirem Misericórdias com Câmara precisamente por causa disso, porque as pessoas que no tempo estão na Misericórdia, no tempo estão na Câmara e vice-versa. E aqui também aconteceu muito isso. Em relação à Calheta, Sr. Padre Manuel António, que valências é que tem tido a Misericórdia da Calheta? Bem, no passado, quando iniciou, também começou com um hospital, que perdurou até, portanto, quase ao tempo em que eu cheguei aqui à Calheta São Jorge, embora quando eu cheguei já havia o hospital novo, que é do governo, mas onde temos hoje a sede, ali era o hospital, temos a sede e a valência do CAU. Portanto, a valência mais antiga é essa do hospital, portanto, pelos mesmos motivos que o Sr. Maciel acabou de dizer. Se quiser as atuais, nós atualmente temos várias valências, portanto, temos o CAU, que é o Centro de Atividades Ocupacionais, que é uma das valências que eu prezo mais e tenho algum gosto especial, porque eu costumo apresentar o caso de uma senhora que vivia na Caldeira, que vivia muito mal. Eu, quando vim para cá, portanto, tomei conta da Caldeira, já tenho a Caldeira à minha conta há 23 anos, e havia lá a senhora que andava muito andrajosa, tinha uma filha, preferia uns sons, vivia mesmo mal, e eu digo até como padre, que tenho responsabilidades na ilha, não é só quando havia, geralmente não me escondia muito, mas evitava passar por ela ou que ela viesse ter comigo. E hoje em dia vejo que é uma senhora que recuperou a sua autoestima, a sua dignidade, tudo. Portanto, é uma senhora. Portanto, isto diz muito. E eu vejo ali nesta valência, portanto, muitos indivíduos. Nós temos 24 utentes nesta valência, vão para lá todos os dias, menos ao sábado e ao domingo, e às vezes ao sábado ainda vão fazer atividades nas festas, etc., que, portanto, vê-se o valor desta instituição e desta valência neste sector da sociedade que é muito necessitado, portanto, termos a ocupação dos nossos deficientes. Portanto, a nossa valência é a partir dos 16 anos, fora da idade escolar, embora tenhamos alguns que, portanto, estão ali a fazer os 16, mas neste momento são todos fora da idade escolar. Depois temos o apoio ao domicílio, que é a mais antiga, que nós depois desta recuperação que fizemos da Santa Casa da Misericórdia, ainda com o provedor, o Sr. Jaime Nunes, e depois com o Sr. João Pedroso Almada, portanto, tomou um vigor também especial e forte. No sector do apoio ao domicílio nós temos, portanto, distribuímos refeições todos os dias da semana, menos ao domingo. Temos higiene de roupa e casa, higiene pessoal, e depois temos a outra valência que é, portanto, o lar, que é muito recente, foi criado agora há pouco tempo, que é uma obra, uma casa muito boa, portanto, aquilo é praticamente uma família que está ali. Temos capacidade para 28 utentes. E temos em perspectiva a abertura do centro de dia, e já recebemos algumas pessoas com este sentido de as ter presentes, portanto, de as ter lá no centro de dia, estão com os outros do lar, mas já alivia muitas famílias e já possibilita muitas dificuldades que as famílias, com os seus empregos, etc., deixam algumas pessoas em casa, e para terem mais confiança e terem mais, não estarem tão preocupadas como é que o seu familiar está em casa, se está bem, se não está, se acendeu o fogão, se não acendeu, portanto, estão lá também connosco. Mas é uma das necessidades que nós agora estamos em mão, é mesmo lá no lar, abrir também um centro de dia, que é muito necessitado ali naquela zona e em todos os lugares. Portanto, assim que aqui a Casa de Repouso também tem um centro de dia, portanto, não é? No nosso tempo, porque às vezes as pessoas familiares em casa tomam conta das pessoas
não são só os mais idosos, portanto, há muita gente que é necessitada de um centro-dia, de uma ocupação durante o dia e de uma vigilância durante o dia, porque os familiares, com os tempos que nós estamos a atravessar, têm outras ocupações, têm os seus trabalhos, e o centro-dia, portanto, dá mais confiança a esta gente. Portanto, a Santa Casa da Misericórdia, neste momento, tem muita vitalidade, temos muitas valências. Necessitava, por exemplo, de um provedor a tempo inteiro, portanto, sei que era mais necessário, mas não é possível estar a tempo inteiro. Tenho a minha vida de padre e de professor na escola, mas é uma Santa Casa que penso que está a caminhar bem, está a dar resposta às necessidades sociais do Concelho da Calheta e até da ilha, que nós, pelos protocolos que assinamos com o Governo Regional, portanto, temos de prestar atenção a todos. Em outros tempos, a Santa Casa da Misericórdia se auxiliou a ilha toda, nós agora também temos. Isto é um conjunto, nós não podemos pensar só no nosso lugar, no nosso concelho, portanto, nós temos de pensar a nível de ilha e as necessidades sociais da ilha. Portanto, nós estamos aqui para trabalhar todos em conjunto. Naturalmente, quando eu me socorro mais, portanto, aqui neste caso do lar, ali da Casa do Pouso, tive muita ajuda deles quando abri, eles é que me ajudaram mesmo muito naquele tempo. Mas quando peço às instituições deste Concelho ajuda, tem sido sempre atendido nas necessidades que são possíveis, não é? Porque há coisas que nós sabemos, não é? Que é possível uma Santa Casa, por exemplo, das Velas, auxiliar a nossa, e eles também sabem muito bem que é que nós nos podemos auxiliar e em que é que nós podemos colaborar. Eu penso que há uma sã convivência entre as instituições, pelo menos estas onde eu trabalho aqui na ilha. Eu acho que sim. Principalmente o lar, no tempo de Marco Marques, que foi quando eu abri. Os empregados que têm no lar vieram cá fazer o estágio e aprenderam muito aqui. As dúvidas que eu tinha e que tenho ainda hoje em dia, socorro mais dele, porque ele esteve mais tempo, né? Ainda hoje, quando tem alguma dificuldade, ligo e ele nunca se negou a nada disso. Portanto, a auxiliar naquilo que podia até facultar documentos e decretos, essas coisas que eu pela vida que tenho, não consigo chegar a tudo, com as necessidades que seriam de esperar de um provedor da Santa Casa da Misericórdia. Mas sinto-me satisfeito com este trabalho e vejo que, tanto a Santa Casa da Misericórdia, neste momento, presta um serviço muito bom, também pelos empregados que nós temos, e a mesa, portanto, eu não trabalho sozinho, nós somos 5 e nós falamos, nós reunimos, como é natural. Se eu estivesse sozinho nestas coisas, era uma pobreza, não é? A Santa Casa, se não é um trabalho de equipa, e todas as instituições, acho eu, mas se não é este trabalho de equipa, nós desanimamos e podemos cair até numa espécie de angústia. Hoje em dia diz-se muito o stress, não é? Mas pronto, eu acho que estamos assim mais ou menos a caminhar. Temos dificuldades, toda a gente tem, não sei aqui a Santa Casa da Misericórdia de Velas, mas nós, pelas valências que temos, pelos utentes que nós temos, os empregados, nós temos 40 e tal empregados, naturalmente temos de ter algumas dificuldades, mas penso que estamos agora mais ou menos num serviço bom, razoável para a Ilha de São Jorge. Fazemos agora uma breve pausa para recomeçarmos em breve sobre as misericórdias.
comecei a trabalhar cedo e senti qualquer coisa e vi que era um abalo e disse à minha sogra, deu um abalo, e ela disse, tu és tolo. E a mulher era um pano de memória, toda a gente a chamar, porque o que é que havia, o que não havia. Estar em casa com a bebê de horas e começar os abalos e tudo foi um bocado muito mal. As pessoas que acabaram por chegar a essa dita Ribeira Seca praticamente a pé, indo pelo lado norte da ilha. Pelo lado sul estava praticamente já impraticável. A gente comunicava-se era por carta, não era por telefone, não era por nada, não havia nada disso. Se houvesse antigamente o telefone, praticamente sabia, resolvia o problema, mas não, era tudo escrito, por carta. Derivado aos avalos é que decidimos ir para Angola, procurar uma vida melhor. Voltamos à conversa com os provedores de Santa Casas da Ilha de São Jorge. Sou Frederico. Relativamente às valências que neste momento a Misericórdia das Velas oferece à comunidade, o que é que compõe essas valências? Pronto, ao contrário da Santa Casa Misericórdia da Calheta, o Conselho das Velas tem uma instituição também, o Lar da Terceira Idade, que já fez, em 2003, 100 anos, e que, portanto, formou uma instituição própria, separada, e o interessante é que quem promoveu isso foi o Provedor da Misericórdia da Inter. E por isso nós dedicámos, quando foi retirado o hospital à Santa Casa da Misericórdia, dedicámos à infância. Porque uma das vantagens e uma da importância das misericórdias ao longo dos tempos é, tendo 500 anos, muitas delas, e nós para lá caminhamos a passos largos, é de se irem adaptando às circunstâncias. E foi nesse sentido que a adaptação na altura, e era a carência na altura, foi jardim de infância, que depois derivou para creche, e posteriormente, e já com acordo com o lar com a Casa de Repouso de João Inácio Sousa, para a ATL. E portanto, neste momento, as valências que temos são essas 3 valências, todas dedicadas às crianças, e estamos, portanto, em obras de um projeto que temos, portanto, para um CAU e para um lar residencial para pessoas com deficiência. Um lar residencial de residência temporária e de residência fixa, que foi mais uma adaptação às necessidades, porque sabemos que o Governo, seja regional, seja central, seja direita, de esquerda, do centro e tudo que for, tem sempre, porque o poder assim o exige e o aconselha, tem sempre a apetência para tomar o que é dos outros. E nós sabemos, e as Santas Casas, por isso é que continuam com vida e saúde, sabem que quando o Governo resolve um assunto, nós temos que ir à frente. Temos que avançar para aquilo que o Governo não tem capacidade para resolver. E é nesse sentido que avançamos, e são essas as valências que temos. Sr. Padre Manuel António, notou nestes últimos tempos de maior dificuldade socioeconómica uma maior presença ou maior necessidade de recorrer à Misericórdia da Calheta? Sim, sem dúvida. Nós, não é só a Misericórdia, em todos os sectores, nós temos muita gente
com a época que estamos a atravessar, que recorrem a serviços e, sei lá, muita coisa que nós podemos... Nós vemos que as pessoas estão com muitas dificuldades mesmo. Por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia tem um banco de roupa. E há muita gente que recorre lá ao banco de roupa. Nós temos também uma outra vertente, que é um banco de ortóteses. Portanto, temos equipamento de camas, cadeiras de rodas, andarilhos, essas coisas todas, e há muita gente que vai lá procurar. E são artigos que podem ser alugados, mas há pessoas que não têm, até que irão um aluguer baixíssimo, e há pessoas que não conseguem pagar aquilo. Portanto, nós notamos que a nossa sociedade tem muitas carências, e a Misericórdia, portanto, as Santas Casas da Misericórdia, estão mesmo para estas carências, não é? E isto nota-se em toda a ilha. Portanto, o tempo é difícil, e eu julgo que as Santas Casas da Misericórdia, por exemplo, aqui das velas, neste sector da infância, e presta estes serviços que são muito necessários para que os pais possam ter disponibilidade e mais à vontade no seu tempo, no seu emprego, e nós lá mais na vertente, porque temos também, é engraçado, se nós formos na saída do Sr. Frederico Maciel, que é mais conhecedor destas coisas, mas a minha Santa Casa é o inverso desta. Nós não temos a vertente infantil. Temos uma outra instituição, que é a Casa de Providência de São José, que tem a seu cargo as crianças, a infância e os... Portanto, invertem-se as situações. Invertem-se, por acaso agora que pensei nisto, é o inverso mesmo. Nós lá temos mais a outra parte dos deficientes, dos portadores de deficiência, os idosos, etc., o domicílio, e aqui é mais a infância. É engraçado. Não tinha pensado. Sr. Frederico, recordo-me de me ter dito uma vez que a Valência que aqui era mais requisitada por dificuldades era a farmácia. Continua essa situação? Aqui tem eu não quis citar a farmácia como Valência, porque a farmácia, no conjunto da atividade da Santa Casa, em princípio é um negócio que nos traz rendimentos para as outras valências, para a atividade da Misericórdia. O que neste momento está a diminuir muito, e está a diminuir muito por todas as situações que sabemos. E depois há uma coisa, é que também desbatem à porta que não podem pagar os medicamentos, não podem fazer isso. Agora, o que acontece é que também nós temos dificuldades, porque se diminui os lucros, também temos menos possibilidades de ajudar. E, portanto, nós continuamos a falar na farmácia como Valência, em termos mesmo de misericórdia, de apoios a determinadas pessoas, a determinadas situações, que deixaram de ser, como até antes desta crise, institucionalizadas, que pessoas com cartão e tal, e vamos a situações pontuais. Aliás, nós aqui, isto é tudo um mundo muito pequeno em que nos conhecemos, e que estas instituições veem as coisas não por números, mas por pessoas. E acontece o seguinte, é que os números do governo e as regras do governo, que são numeradas, que são matematicamente feitas, às vezes deixam à parte situações muito concretas que nós temos que responder. Porque essa história de tem apoio por per capita, tem determinado valor, às vezes isso não bate na questão real. Eu lembro-me, quando estava no primeiro mandato da Assembleia, de falarmos com as estatísticas, e dizíamos o seguinte: eu tenho um porco em minha casa, nessa altura ainda se criava porcos, eu tenho um porco em minha casa e matei, e tu não tens nenhum, mas se formos para a estatística entre os dois, tem direito a meio e tu tens direito a meio, mas eu fiquei com ele todo e tu não. E agora, nestas situações, também acontece isso, é que
as contabilidades governativas, eu não estou a dizer que se possa fazer de outra maneira, porque o mundo todo, a globalização exige isso, é que contam números, as pessoas passam a ser números e depois já há situações muito concretas. E essas é que a gente tenta resolver e tenta responder a elas. E precisamente é nisso que nós continuamos a tentar, sabendo de antemão que não vamos chegar a todos, que vai ficar pessoas que não conseguem apoio porque não temos, mas é a maneira que temos, e penso que é sempre mais humana do que a redução das pessoas a números. Em relação às misericórdias, Sr. Padre Manuel António, no passado havia uma vivência das misericórdias mais à base de beneméritos que doavam às misericórdias. Hoje em dia isso não acontece assim. Como é que se consegue fazer face às dificuldades do dia-a-dia sem essas doações, visto que cada vez têm sido menores? Isso é uma ginástica muito grande. Eu não sou muito perito em ginásticas, mas nem sequer financeiras, não percebo nada, percebo pouco disso. Mas o que é certo é que antigamente havia muitas doações às Santas Casas, e mesmo também sou padre, não é? Às igrejas. Mas hoje em dia, não. Nós temos algumas pessoas que de vez em quando nos auxiliam, nos dão alguma coisa, mas. E eu penso que é uma das maiores dificuldades que as Santas Casas da Misericórdia vão atravessar, porque, por exemplo, o Sr. Frederico Maciel tem a farmácia, mas as farmácias, eu não sei falar sobre isso, mas penso que estão a passar também muitas dificuldades, não é? As coisas não estão nada fáceis. A diminuição de 50%. 50%, está a ver? Portanto, se tem estas... Penso que tem grandes dificuldades. Nós, então, quer dizer, nós temos de contar só com os contratos que fazemos, com o governo, não é? Os protocolos que temos, e a participação dos utentes, essa participação, não sei se é a ocasião melhor para falar disso, mas a participação é 80% sobre aquilo que eles... no lar, estou a falar no lar. Porque ao domicílio, o apoio ao domicílio ainda é menor, muito menor até. E cada sector tem a sua percentagem, mas são coisas irrisórias. Eu tenho, por exemplo, se eu for a dizer que há um utente pode pagar pelo alimento de um mês, pode pagar 25 euros ou 24 euros, isto é uma coisa que a gente diz, mas como é que se consegue fazer ou governar uma casa, portanto, neste caso a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, nós o que vamos tendo ainda são pessoas que, por exemplo, nos auxiliam, por exemplo, com frutas, com bens hortícolas, nós também temos as nossas hortas. Mas assim, doar, por exemplo, propriedades, casas, isso já não acontece. Isso é, eu costumo dizer na brincadeira, no tempo em que Nosso Senhor andava pelo mundo, e ele já não anda por cá para estas coisas. Mas pronto, nós vamos caminhando. Exatamente. Sr. Frederico, o senhor, na assinatura do protocolo com o Governo Regional acerca do CAU e do lar de residência temporária e permanente, referiu que esta nova valência que se estava a criar seria para manter os mesmos postos de trabalho que tem agora a Santa Casa. Há necessidade e há essa ideia de não causar desemprego no Conselho? Repare, a ilha, o Conselho das Velas, numa época mais anterior, mas depois também o Conselho da Calheta, a ilha teve uma deslocação das pessoas, sobretudo do setor primário, da agricultura, para a construção civil, que está a criar um problema grave, que não há obras e estes governantes, e estes senhores deputados, refiro mais aos senhores deputados da Assembleia da República, mas também os de cá, que depois não adaptam as leis. Acontece que criam 1500 leis para dificultar as ilhas pequenas. Se calhar sem intenção, mas o que acontece na realidade é isso. E que, portanto, os nossos pequenos empreiteiros não podem funcionar,
as coisas não avançam, o desemprego avança nessa área que não pode voltar outra vez à outra e, portanto, nessa situação é gravíssimo criarmos ou admitirmos o desaparecimento de postos de trabalho. Porque cada posto de trabalho que se perde hoje pode ser um posto de trabalho de uma família toda. Antigamente era só de um membro da família, agora é da família toda. E é nesse sentido que no acordo que nós assinámos, que foi uma cedência da nossa parte, mas a questão de cedências para outras instituições não é nada relevante, o que interessa é a população e as pessoas que são servidas, primámos e tentámos fazer o seguinte: na criação de novos postos de trabalho, ter em atenção aqueles que eram da misericórdia e que, sem isso, teriam que ser extintos e irem para o desemprego. Portanto, isso foi uma das coisas que fizemos simplesmente por causa disso. É porque parece-me a mim que é muito mais complicado uma pessoa que tem a sua vida organizada na base de um emprego e perdê-lo do que outra que ainda não conseguiu um emprego. Por uma razão muito simples, criou compromissos, criou situações familiares baseadas no que tinha, que depois é tudo muito, muito complicado. E é nesse sentido que nós, no acordo que firmámos recentemente com a Secretaria, é uma das coisas que apostamos a isso, porque uma coisa que me preocupa é precisamente isso. Porque financeiramente, com os novos acordos, eu resolvo a situação da Santa Casa. A situação financeira, a situação dos tais números, resolvo. A situação das pessoas que lá trabalham, que me preocupa mais, é que é mais difícil. E é isso que eu procurei resolver nesse acordo que fiz. Em relação a esta nova lei do financiamento das IPSS, tem havido algumas divergências entre as misericórdias. Qual é a posição da Misericórdia das Velas neste caso? É múltipla. Ponto 1. Há necessidade premente, urgente, que a região dos Açores tenha uma União das Misericórdias capaz de refletir os anseios, os problemas das diferentes misericórdias. Sobretudo, que possa ser intelector, que por trás dele tenham as outras misericórdias a dizer: sim senhor, és o nosso representante. Isso é a primeira dificuldade que há neste processo todo. Depois, nós temos que ter consciência que somos 9 ilhas e 22 misericórdias. E nisso temos que ver a dispersão geográfica. Portanto, tem que haver uma união de misericórdias que, independentemente da sua localização, embora eu defenda que seja em Angra, por questões também de financiamento e de capacidade e tal, tem que haver ou vice-presidentes, ou secretários, ou tudo que queiram chamar, que se capazes de aglutinar uma ilha como São Miguel, que é muita gente, um conjunto de ilhas como o Triângulo, que tem várias misericórdias, para, sem custos, que é isso que temos que pensar, conseguimos aglutinar as posições todas para dialogar com a Secretaria. Porque neste momento a Secretaria Regional, com quem me dou muito bem, mas em termos de princípios temos que pensar no abstrato, não é no que está agora, nem no que há de vir, é no conjunto, de forma que temos alguém que seja com o chamado costas largas para dialogar. Porque não houve isso, e estes acordos, que eu desde o princípio defendi sempre, que em teoria e a filosofia comportam, concordo absolutamente com ela, desde que essa filosofia seja
para garantir a autonomia das instituições, e porque as instituições prestam um serviço ao Governo. Neste momento tem que se ver um Governo. Estas instituições estão a prestar um serviço ao Governo, onde o Governo não chega, onde o Governo não tem capacidade de resolver e que tem necessidade de resolver. E nesse sentido, o que acontece é que estas instituições precisam da sua autonomia própria. Que não estou a dizer que a Santa Casa da Misericórdia das Velas não tem tido autonomia, mas sei de outras que não a tiveram. Não, isso não estou em termos de defesa da instituição, mas em termos dos princípios que devem informar este conjunto. E nesse sentido, os acordos estão certos. Tem um erro também logo inicial. É porque não foram feitos para dar autonomia às instituições, mas foram feitos como criando uma possibilidade de poupar dinheiro. Portanto, a FIUCI em si, que era o objetivo, era sublime, passa-se em terceiro através desta parte que era para poupar dinheiro. E tudo bem, toda a gente tem que poupar e a situação do país é esta e temos que ter atenção a isso tudo. Está tudo bem. Depois, há um erro gravíssimo. É que os cálculos que fazem, as médias que fazem, lá está a história do porco que eu contei há bocado, são falsas. O seguinte, é que desde 2009, a maior parte das instituições não veem os seus acordos atualizados. E agora fazem a média por acordos que são aprovados em 2009 e, portanto, estão desatualizados para chegar ao valor padrão que dão agora. Logo prejudica. Eu digo quase concreto, que foi o estudo que eu fiz da Câmara das Velas. Quando os acordos que temos, que são de 2009, em termos de eletricidade, o que nos dão só cobra 5 meses. Porquê? É porque o IVA aumentou na eletricidade e na facultabilidade, mas nós temos que pagá-lo. E foi o Governo que o fez, não fomos nós. É a água que foi aumentada e que só dá para 3 meses. É os combustíveis que dá para 5 meses. É os géneros alimentares que dá para 6 meses. Portanto, baseados nisso, fazem os novos acordos com médias já desatualizadas. Mas mais grave que isso, é o Governo Regional que anteriormente nos faz acordos em que paga ao pessoal. E vem o nome deles, não paga, não dá um tanto para pagar o pessoal. Diz, nós pagamos à Maria, ao José, ao João, ao Manuel. Vem o nome deles, pagamos diuturnidades, pagamos isso tudo. Desde 2009 que deixaram de pagar diuturnidades, promoção na carreira, que foram acordados em termos de contrato coletivo de trabalho. Mas a gente descobriu outra coisa mais interessante. É que desde 2010, isso apanha algumas misericórdias, não é o caso da Calhete, mas apanha umas, desde 2010, nas creches tinha que haver 2 educadoras. E calaram-se desde 2010 a 2014. Agora, para nos darem para nos dar a autorização de funcionamento, vem muito subtilmente e indecentemente dizer o seguinte: olha que desde 2010 essa misericórdia tinha que ter 2 educadoras. Mas então eles é que nos pagavam e é que faziam os quadros e desde 2010 a 2013 não disseram nada e agora vêm dizer. São essas situações que deformam o princípio que eu concordo deste tipo de acordos. E, portanto, com a falta de uma União das Misericórdias que trabalhe, que seja representante verdadeira das misericórdias, com os contratos feitos com a base de 2009 e com esses pormenores, é natural que, em termos matemáticos, as coisas não deem certas. Dão certas na base de que o que queriam não era a filosofia da autonomia das instituições, mas poupar dinheiro, não certas. Mas, na realidade, estão falsas nisso. Nós, por exemplo, Santa Casa da Misericórdia, de 3 acordos de cooperação assinámos um, outro não assinámos, porque é um pormenor, que não é pormenor, o que é muito interessante, que é o seguinte: é que ao valor padrão por utente
que agora se chama cliente, isso é uma mudança de filosofia muito importante, por cada utente, que agora chamam cliente, o valor padrão abatem o que a pessoa paga. E até aí, tudo bem. Tudo bem e tudo mal, porque isso aí, como não há fiscalização, pode haver concorrência entre as instituições. Porque o que é que me interessa a mim? Cumprir a lei e dizer que uma família tal paga 80 euros por ter uma criança, quando a outra do lado, e não estou a citar nenhuma, estou a dizer em termos teóricos, quando a do lado diz, não, tu vais pagar só 50. A mim não custa nada, porque isso, como é abatido e não é fiscalizado, eu consigo ser muito mais placenteiro para as pessoas dizer que tu pagas menos. Não estou a cumprir a lei, mas como abatem e não fiscalizam, tenho o problema resolvido. Isso é outro assunto também, um bocado. Mas no caso concreto de um acordo que eu não assinei, é muito simples. É que há os escalões e há um máximo. E eles abatem, portanto, segundo os escalões, o IRS e isso tudo. E é a coisa mais interessante deste país, que foi o seguinte, é que se todos os indivíduos que estão na creche pagassem o máximo, que isso é mentira, só um é que paga até, mas se pagassem todos o máximo e tivesse tudo completo, os 35 crianças que eles nos dão, e que de facto agora está completo, se somasse isso tudo, o valor é inferior àquele que nos abatem. Isso é uma questão de matemática. Isso aí já nem tem as pessoas, tem os números, que é o que gostam. Estão lá. E acontece que os acordos chegaram num dia, no dia seguinte, como será, mas o problema é meu, eu o faço, no dia seguinte, mandei esses números para lá. E o dia seguinte, estou a falar no dia 4 de janeiro. E parece-me que o mês de janeiro já passou, fevereiro já passou, e ainda me responderam. E é capaz, quem tem os técnicos que nós não temos, de um belo dia dizer-nos, você responda aqui em 48 horas. E este país não anda precisamente por causa disso. É porque sobrecarrega alguém que está involuntário nessas coisas, para se fazer e dá um de 48 horas, e 50 horas, e 60 horas para fazer as coisas, quando os técnicos, pagos por nós todos, depois levam 2 meses a responderam a questão que é fazer contas, que eu fiz as contas, uma regra 3 simples, que eu aprendi no meu 3º ano, ou 4º ano, e porque não sou técnico de nada, e respondi. E essas coisas é que estão mal nos acordos, porque a filosofia está certa. A intenção, pergunto porque é que levaram tantos anos, foram décadas a pensar nesta filosofia, mas isso é para outra questão, está certo, mas isso é que é necessário. E isso não acontece nestes acordos. E se há muitas instituições que não os assinam, é precisamente por causa disso. E também por não se sentirem representadas naquela União das Misericórdias, que às vezes, em certos aeroportos, se critica, mas quando é conveniente também se diz que elas é que concordaram connosco. E é sobre isso que eu tenho. A questão da misericórdia acredita, qual é a posição perante esta lei de financiamento? Bem, o Sr. Frederico Maciel ainda assinou um protocolo, não assinei nenhum ainda, não é? Então, mandamos rever os protocolos que temos, que nos foram presentes por variadíssimas coisas, não é? Porque ele diz muito bem, vamos ver, por exemplo, o Lar da Galheta. Nós temos 14 empregados. Com os horários que nos são impostos e os utentes que nós temos muitos utentes dependentes, não é? Muitos utentes com fralda, essas coisas todas. Estes empregados, com os horários que nós temos de fazer e com as férias que eles têm de fazer, eu não sei como é que se consegue fazer. Portanto, ter um lar a trabalhar com 14 empregados. O que nós fazemos como instituição,
nós socorremos tudo aquilo que nos aparece. A gente vai aos prosas, vai aos recuperares, tudo aquilo que nos aparece nós recorremos. Mas, por exemplo, o Sr. Frederico Maciel disse, assim, por exemplo, o Lar da Calheta só nos projetos, nas manutenções que nós temos, nós gastamos por mês quase 5.000 euros. Só em eletricidade nós gastamos mais de 2.000 euros. Só o lar. Não vou falar do cal. Se formos a somar isto tudo e aquilo que está lá escrito no protocolo, é muito difícil nós. E depois é assim, os nossos utentes, se eu for a correr os utentes a utentes, são pessoas, portanto, a lei diz, e está certo, não é? Nós temos direito a ficar com 80% eles entregam 80% dos rendimentos que têm à Santa Casa da Misericórdia, que é a sua estadia lá. Eles têm direito a medicamentos, fraldas, tudo o que é que ele tem para... nós temos utentes com fracos subsídios, não é? Eu tenho utentes que eu tenho a certeza que neste momento estou-lhe a pagar medicamentos e fraldas. Portanto, isto... E tem utentes, por exemplo, que não pagam. Se tu tens lá um casal que tem aqueles subsídios normais, que a gente chamava antigamente de um agricultor, não é? O senhor paga, ela não paga, não é? Portanto, eu tenho um caso desses, mas tenho mais. E nós agora que estamos até a organizar alguns para ver se eles conseguem. Mas mesmo, quer dizer, esses utentes, quando vêm a contribuir com os 80%, são coisas são irrisórias. E não temos utentes que paguem muito. É aquilo que, portanto, eu acho que a filosofia está correta, não é? Mas há ali nestas contabilidades que eles fizeram que o erro está, o Sr. Frederico Maciel disse. Está em parte aí, mas não só, porque a minha casa, por exemplo, o lar é uma casa nova, tem aquele monte de máquinas. Como é que eu não posso mesmo diminuir, por exemplo, o custo da eletricidade? Não se consegue, porque aquelas máquinas têm de trabalhar, porque se elas não trabalham, por exemplo, não há circulação de ar. E o problema depois das doenças que aparecem dentro da casa são muito mais graves do que aquelas... Nós conseguimos, portanto, gerir a casa com aquilo que nos dão, que é de protocolo, mas é preciso uma ginástica muito boa para estas coisas. E eu costumo dizer assim, eu sou um indivíduo que durmo muito bem, senão as preocupações iam ser muito... Mas nós vamos caminhando também. Sr. Frederico, entende que dentro da União das Misericórdias há instituições que são favorecidas em demérito de outras? Olha, há aquele ditado espanhol, que não acredito em bruxas, mas que elas há. E também não acredito em olhos azuis, mas que eles há. E há maneiras de fazer isso. E há outras maneiras também que agora vão pagar por isso. Porque estes novos acordos, também vão incidir mais sobre quem tem os olhos azuis. Porque se criaram, à custa disso, uma quantidade de empregos e de cargos e de carguinhos em algumas instituições, de responsáveis gerais e meios gerais e semi-gerais e não sei o quê, que agora vão pagar por isso. E que, portanto, pode haver sempre alguns mais beneficiados que outros, e pode haver sempre. Mas eu parece-me que, em termos gerais, isso não tem acontecido nem agora, nem durante o tempo todo. Eu acredito, aqui nos Açores, e pelo que eu tenho visto, e já conheci muita gente responsável em termos políticos para estas matérias, que há boa intenção. E que as pessoas tentam resolver os assuntos. Há pessoas que têm, e conheci muitas nos diferentes governos por aí fora,
com sensibilidade social e tudo. O problema que se põe é quando se deixa de ver a pessoa e passa-se a ver o número. Mas isso é no mundo todo, não é só aqui. E aí, quando se vai para a parte de contabilidade, a gente não está a ver as pessoas, está a ver números e estamos a ver em que é que cortamos. E cortamos a direito. E aí é que está o grande problema. É que as pessoas continuam a insistir, independentemente dos números. E isso é um mal, não é dos Açores, porque se o mal principal fosse nos Açores ainda estávamos bem, é no país, é nesta Europa dita culta que está aqui é uma vergonha, é nisso tudo. E aí é que está o problema. E aqui nos Açores há alguém que beneficiou, não digo que não, e quando digo alguém não é pessoa individual, é instituições, e beneficiaram sobretudo em dar-lhes, como pagavam ao pessoal, em dar determinadas potencialidades em termos humanos, em termos de funcionários, que outros não tinham. Estou a falar em técnicas de várias áreas, que algumas tiveram direito e outras não tiveram, e que agora, com este tipo de acordo, vai ser complicado. Há outras que são beneficiadas por via das regras normais, que é o seguinte: uma instituição mais antiga, que tem uma valência mais antiga, fez com que os seus funcionários fossem subindo na carreira, fossem tendo dignidades e tal. E que pôr o valor padrão na conta com uma que seja mais recente e que as pessoas estejam no início da carreira e, portanto, o valor padrão vai ajudar, há isso tudo. Mas isso necessariamente vai sempre acontecer. Porque essas que têm pessoal mais velho, portanto, vai ser renovado e também depois passam a ser, ao contrário das outras que o pessoal vai envelhecendo e, portanto, tendo mais de oportunidades e progressão na carreira, isso vai-se renovando e vai dar a todas. Eu penso que o grande problema continua a ser o princípio, a base em que fizeram cálculos é que está errada. E a partir daí está tudo. E depois há outra coisa, que é preocupante e acho que também deve ser analisado. É que os custos, por exemplo, em géneros, aqui nesta ilha, por exemplo, mais nas flores até, não quer dizer que esta seja o limite máximo, são diferentes. Por exemplo, em São Miguel o valor padrão é igual. Em São Miguel, ou na Terceira, ou no Faial, e pode ser noutra ilha qualquer, mas nessas, que têm um impacto de, por exemplo, de população, funcionários públicos com altos rendimentos, tem uma quantidade de pessoas nos limites máximos. Outras estão, como o seu padre Manuel Dono disse, outras estão a dar migalhas, que é aquilo que têm, são pensões baixíssimas e, portanto, tudo isso influencia um bocado essas necessidades. Agora, não se pode, nessa situação, também resolver os assuntos, quer dizer, isto são realidades. Continuo a pensar e a repetir-me que o início está mal feito por causa do cálculo está desatualizado. Quando fizer um cálculo, está desatualizado. Depois, também continuo a dizer que a falta de uma união de misericórdias representativa também trouxe dificuldades acrescidas às misericórdias, quer nesta situação, quer na situação dos acordos coletivos de trabalho, que são muito complicados também. O Sr. Frederico está, sensivelmente, 6 meses neste seu segundo mandato, neste seu novo mandato à frente da Santa Casa. O que é que perspectiva para o futuro? Que desafios enfrentará agora a Misericórdia das Velas? Eu penso que os desafios da Misericórdia das Velas são os desafios de todas as misericórdias. Temos de ter capacidade para analisar, como os outros para trás todos, ao longo de 500 anos já o fizeram, aquilo que o Governo dá resposta. E temos que inovar a partir para essas atividades. Porque sabemos, olha, um caso concreto, os jardins de infância nas misericórdias, como nas outras instituições, a médio ou a longo prazo vão acabar. Porque
A escola já os tem, vai aumentar o programa de os horários mais alargados, vão criar situações para ter as crianças, vai acabar. Portanto, nós não podemos investir numa coisa que o governo, que é preguiçoso, resolve. Temos que ver o que é que falta resolver. E vai haver sempre, na vida humana, nas comunidades, vai sempre coisas que o governo não vai ter capacidade para resolver. E as misericórdias terão que ver para a frente, ler os sinais dos tempos e responder a essas situações, terem a capacidade de responder. Portanto, a situação que a Misericórdia das Velas iniciou já há vários anos e que ainda não se concretizou, que foi o CAU e sobretudo a residência, porque o CAU foi-nos sugerido, não quer dizer que nós não tínhamos aceitado, mas foi-nos sugerido que o que nós propusemos inicialmente foi um lar residencial, até temporário, para aquelas pessoas deficientes que fossem velhas demais para estar nos centros existentes e novas demais para estar na casa de repouso. E era para isso. E para dar descanso às famílias. Podiam pôr as crianças lá, as crianças ou adultos lá durante algum tempo, para também descansarem, porque temos conhecimento, o que é o drama dessas famílias, estarem os 365 dias do ano, ou 366, com essas pessoas sempre em casa. E essa foi a intenção, de inovar. E é isso que as misericórdias têm que fazer. O que é que nos falta? Neste momento, há uma coisa que nós não avançamos, evidentemente, porque há outros, já nessa área, mas é que cada vez mais vai ser necessário os lares de idosos. A população está sempre a dizer, os filhos estão cada vez mais a necessitar de os dois empregados para viver a vida. Isso vai acontecer. Isso é uma aposta. Quem tem essa valência tem que continuar com ela, e tem que aumentá-la. Essa vai acontecer. Os cuidados continuados, as pessoas abandonadas, porque já não são autónomas e porque têm necessidade de uma certa, o que se dizia, velar. Hoje ninguém vela, nada. Estão acordados, mas é para ir ao bairro. Essas coisas vão ser cada vez mais necessárias. E, portanto, as misericórdias, não falo nas outras instituições, porque o debate e a conversa sobre misericórdias, têm que estar abertas a isso, inovar. E ter capacidade de ir sempre à frente do governo. Responder aos assuntos e aos aspectos sociais que o governo é incapaz, embora às vezes não o reconheça, mas isso é outra questão, incapaz de resolver. E isso vai ser o futuro das instituições. Sr. Padre, na Calheta, o que é que perspectiva para um futuro próximo da Misericórdia da Calheta? Bem, nós estamos na parte ainda infantil, não é? Somos crianças no lar, não é? Mas, já disse ainda há pouco, temos muita necessidade de abrir o centro-dia, que é uma das respostas muito necessárias na Calheta e arredores, e até ali no Conselho, embora há também na Ribeira Seca, um centro-dia, há no Topo, mas nós temos muita gente que passa o dia na ativa, à frente de uma televisão, outros nem sequer isso, não é? Que não tem, e se o centro-dia começar a funcionar, a necessidade maior que nós temos lá, é uma carrinha que nos faça a recolha das pessoas e que vá levar as pessoas a casa também. Mas também tenho um sonho, não é? Nós somos animados também por estas coisas, dos sonhos, e tenho um projeto já nesse sentido, um estudo base, que é uma residência também para pessoas portadoras de deficiência. Porque, como o Sr. Frederico Maciel disse, nós temos lá na nossa instituição muitas pessoas que não podem ir de férias, não podem, por exemplo, não é mesmo só o ir de férias, porque estas pessoas muitas vezes nem sequer vão de férias, não é? Mas vamos supor, por exemplo, ir num tratamento. Se o casal tem necessidade de ir ao tratamento, tem aquele filho, tem uma deficiência, não pode levar o filho, tem de deixar em casa de um familiar ou qualquer coisa assim. Se nós tivéssemos uma residencial para esta gente, e tem esse projeto, que é um projeto pequeno, não é assim uma coisa de milhões, não uma coisa pequenina até,
facilitava muito e dava uma certa folga a estas famílias que às vezes vivem este drama também dos seus filhos, até têm um apego de muito carinho e muito amor para com eles, não é? E iriam até estas necessidades naturais e normais da vida, e até se fosse férias também uma necessidade que nós temos, não é? Que eles também têm e sentem, iriam muito mais despreocupados e muito mais felizes do que deixar ao cargo deste ou daquele ou de uma instituição. Esse também é um dos sonhos que eu alimento, embora já estou há muitos anos como provedor da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, mas também gostaria muito disso. E depois, como nós sabemos, não é? Nós temos de estar atentos a todas as necessidades das pessoas. De facto, a nossa ilha está a ficar muito envelhecida, as pessoas não têm a disponibilidade de atender a todas as necessidades, mesmo familiares, embora a gente às vezes gostasse mais da família que fazer e acontecer, mas nós sabemos que as instituições são muito necessárias, a Santa Casa da Misericórdia, as duas e até as outras instituições, nós temos muitas instituições muito importantes na ilha e tem à sua frente gente abnegada e disponível e podem não ter muita disponibilidade, mas que se disponibilizam, quer dizer, tiram tempo a estas coisas e que prestam serviços até quer dizer, que não aparecem, escondidos, não é? Há pessoas a trabalhar por trás que gastam muito tempo da sua vida nestas coisas. Por exemplo, nós vemos exemplos, não é? O Sr. Frederico, mas muitas outras pessoas, alguns até que têm os seus empregos, não é? Que ainda tiram tempo para estar disponíveis para estas instituições. Isto é bom. Eu acho que as pessoas se realizam também um pouco nestas coisas, quer dizer, quando mais a gente se dá, também mais recebe. Nós damos muito do nosso tempo, mas também recebemos muito do acolhimento, do carinho e até da compreensão que as pessoas sentem da parte dos que se dedicam a estas instituições. Eu gostava, neste momento, de, portanto, mostrar o meu apreço por todos aqueles que trabalham nas instituições. Portanto, os que estão à frente da instituição, que se dispõem da sua vida, para além da sua vida familiar e de trabalho que têm, ainda dispõem de tempo, procuram tempo para estar na instituição ou nas instituições. Às vezes vivem dramas também das próprias famílias, dos próprios utentes, etc. Vivem aquilo como se fossem os seus próprios familiares. Tenho certeza que se for perguntar aqui ao Sr. Frederico, que ele também sente os seus utentes e os seus empregados, isso tudo, como se fossem a sua própria família. Nós vivemos isto, mas também temos pessoas que trabalham nas nossas instituições. Eu às vezes penso como é que famílias vivem com ordenados das nossas instituições, os ordenados dos nossos empregados, não é? Dos nossos colaboradores, que melhor dizer colaboradores que empregados. Não são coisas assim fora de série, não são grandes ordenados, não. E eles dedicam-se, vivem estas instituições. Há casos e casos, mas eu penso que a maioria deles são pessoas que se sacrificam muito, que se dão e que estão ali conscientes de que o seu serviço é bom e é necessário para a nossa sociedade. Também gostava neste momento de prestar a minha homenagem não só aos que estão à frente, as direções, etc., mas também a todos os outros empregados que se dedicam bastante e até é engraçado. Nós temos voluntários, não é? Por exemplo, lá na Calheta tenho pessoas que vão fazer voluntariado ao lares. Temos, por exemplo, eu tenho
senhoras que são mães de família que dedicam o sábado e o domingo, ainda vão para lá. Mas tem, por exemplo, jovens, neste momento tem jovens que vão ao lar da Calheta, que estão lá com eles, que jogam, ocupam, porque ao sábado e ao domingo nós não temos aqueles animadores como gostaríamos de ter, porque não, eles têm os seus horários, não é? E cumprem os seus horários. Mas já há muita gente que tem consciência que, de facto, as instituições têm falta de voluntários e que dão do seu tempo também como voluntários para estas casas. Também é esses eu gostaria, neste momento, de os lembrar nesta nossa breve conversa aqui com o Breves. Chegou ao fim esta nossa conversa sobre o passado, o presente e o futuro próximo das Misericórdias em São Jorge. Muito obrigado e até breve. Comecei a trabalhar cedo e senti qualquer coisa e vi que era um abalo e disse à minha sogra, deu um abalo, e ela disse, tu és tolo. E a mulher era um pano de memória, toda a gente a chamar, porque o que é que havia, o que não havia. Estar em casa com a bebê de horas e começar os abalos e tudo foi um bocado muito mal. Houve pessoas que acabaram por chegar a essa dita Ribeira Seca praticamente a pé, indo pelo lado norte da ilha. Pelo lado sul estava praticamente já impraticável. Porque a gente comunicava-se era por carta, não era por telefone, não era por nada, não havia nada disso. Se houvesse antigamente o telefone, automaticamente sabia, resolvia o problema, mas não. Era tudo por escrito, por carta. Derivado aos abalos é que decidimos ir para Angola, procurar uma vida melhor. Oh, gente da minha terra, e o resto é cantiga.